Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live da Anateste. Essa live é a live de número 39 da nossa sequências de temas abordados pela Anateste. Eu sou o Edson Tomás, vou ser o mediador dessa live. Hoje a nossa live vai falar sobre as fichas MEI, tá? Que foi lançada alguns dias atrás, né? E a gente trouxe uma convidada, né? A convidada, estão chamando ela de a mãe das fichas MEI. Meu Deus do céu. Mara Camisassa. Mara Camisassa, é isso. Ela é auditora fiscal do trabalho de Minas Gerais e ela vai apresentar para nós aqui a abordagem com relação à criação dessas fichas MEI, tá? Nós temos aqui hoje também o nosso presidente, o presidente da Anateste, Armando Henrique. Eu vou deixar ele fazer uma apresentação para que a gente possa começar a nossa live, tá? Armando, contigo. Obrigado, Edson, pela participação, a colaboração e o trabalho que foi feito aí, o antes, durante e após as nossas lives. Você da equipe de comunicação, juntamente com o Claudemir e demais. Mara Camisassa, né? Camisassa. É assim que pronuncia, Mara? Camisassa. Como já foi anunciado, ela é auditora fiscal e sabendo todos nós que nós, os técnicos de segurança, somos parceiros do antigo Ministério do Trabalho, hoje Economia, ou vice-versa, e nós temos essa rotina de fazer nossas lives com caráter de documentário para poder servir de subsídio para a implementação na prática nos locais de trabalho daquilo que se faz em termos de legislação e as orientações de governo, do tripartido, essa sistemática toda. E, mais do que isso, nós procuramos sempre apresentar com quem fez, porque nós sabemos que tem muitas situações aí, a nível de Brasil, disponibilizando conhecimento sobre a legislação, a implementação. Eu não quero desqualificar ninguém, mas nada melhor do que quem ajudou a construir. Eu, no caso, fiz parte da comissão tripartite de construção da NR1, da PGR, da NR9, da 24, e a MEI, a ficha MEI, ela é uma consequência, a doutora Mara vai elucidar melhor isso aí, uma consequência da NR1, PGR, GRO, e eu desejo sucesso, boa sorte para a nossa convidada Mara Camisassa, e que nossos colegas aproveitem bem essa oportunidade, porque apesar de ser prorrogado a entrada em vigor do PGR, mas nós temos a missão de nos preparar quando entrar em vigor, a gente ter isso já com certo domínio. Obrigado, Mara, seja bem-vindo. Boa noite. Obrigada, Edson. Obrigada, Armando. Armando, te interrompi. Você ia falar alguma coisa ainda? Desculpa. Edson, desculpa. Edson, ia falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. A fala é sua. Obrigada, então. Agradeço a vocês o convite de estar aqui hoje. É muito importante a gente estar disseminando essas informações, né? Porque, como a gente estava conversando aqui, o sucesso das fichas MEI ele vai acontecer quando os microempreendedores individuais tiverem acesso, né? Já podem ter acesso, na verdade. Tá? Então, tudo depende aí da gente estar divulgando essas fichas, né? Então, meu nome é Mara, sou auditora fiscal do trabalho, sou formada em engenharia elétrica, sou coordenadora também do projeto de capacitação nacional dos auditores fiscais do trabalho e segurança e saúde do trabalho. E fui coordenadora desse projeto de elaboração das fichas MEI. Então, se vocês me permitirem, eu vou compartilhar minha tela para mostrar, então, assim, uma breve apresentação. Aí vocês me falam se minha tela já está sendo compartilhada. Já estão vendo a minha tela? Sim. Bom, então, estão vendo aí passar o slide? Passou a tela? Sim, sim.
Então, a demanda, né, pela elaboração das fichas, ela consta, é uma demanda normativa, né, está escrito na NR1, que já está em vigor, né, não é a nova NR1 do PGR, a NR1 que já está em vigor, ela tem um item que fala o seguinte: serão expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho fichas com orientações sobre as medidas de prevenção a serem adotadas pelo MEI. Então, essas fichas para o MEI, microempreendedor individual, que não tem empregado, essas fichas são orientativas, né? Se o MEI tiver empregado, ele é obrigado a cumprir as disposições das normas regulamentadoras. Então, a gente vai ver aqui nessa apresentação uma história, vou apresentar aqui uma breve história, né, de como a gente começou esse trabalho e como que ele foi finalizado. Então, em outubro de 2020, conversei com um colega de Brasília, né, falando da necessidade da gente elaborar essas fichas, e inicialmente a gente ia usar as fichas da OIT. Então, nós montamos uma equipe de 5 colegas, eu e mais 4 colegas, porque a OIT, né, todo mundo já sabe, a Organização Internacional do Trabalho, eles têm fichas para os pequenos empresários, fichas de orientação para medidas de prevenção, né, de reconhecimento dos riscos e respectivas medidas de prevenção para os pequenos empresários de diversas atividades. Essas fichas, então a gente teve acesso a essas fichas, elas estão disponíveis na internet, né? A gente deu uma olhada e as fichas estavam em inglês, claro, a gente ia ter um trabalho aí de tradução. Só que à medida que o trabalho foi caminhando, a gente viu que das mais de 50 fichas da OIT, somente 25 delas tinham equivalência com alguma atividade de microempreendedor individual, de acordo com a legislação brasileira. Várias delas estavam desatualizadas, então a gente ia ter que ter o trabalho, além de traduzir, atualizar as fichas e elaborar fichas novas para atividades que não estavam abrangidas pelas fichas da OIT. Então, a gente chegou à conclusão que seria melhor a gente fazer a nossa própria ficha, sair do zero, e a gente meio que deixou as fichas da OIT de lado. Usamos em algumas atividades só mesmo como referência, inclusive as fichas da OIT constam nas referências bibliográficas das fichas MEI. Então, a gente elaboramos as fichas. Como que a gente fez isso? Existem mais de 400 atividades que podem ser exercidas pelos microempreendedores individuais e ia ser humanamente impossível a gente fazer uma ficha para cada um. Então, a gente agrupou as fichas por similaridade das atividades e, consequentemente, dos riscos, e eu vou mostrar para vocês como foi feito isso. Algumas fichas, algumas atividades que têm os riscos muito específicos e muito elevados, né, como oleiro, como o galvanizador, como borracheiro, o restaurador de obra de arte, tem uns riscos muito específicos, esses ganharam fichas individuais, tá? E cada ficha, então, tem os riscos e perigos daquela atividade e a respectiva medida de prevenção. A gente tentou, então, usar uma linguagem bastante acessível, menos técnica, né? Dada a diversidade do público do nosso público-alvo, né? Então, a gente tentou fazer uma linguagem bem simples, bem acessível, claro que sem perder o conteúdo, que é o mais importante, né? E aí, a gente tem, então, cada uma dessas fichas, a gente vai ver, elas têm algumas tabelas, as tabelas têm os perigos e riscos nas atividades, e as respectivas medidas de prevenção, e na hora de escrever as medidas de prevenção, a gente buscou cumprir, né, apresentar as medidas de prevenção de acordo com a hierarquia das medidas de controle que a gente conhece, sempre começando, sempre tentando eliminar o risco, né, ou substituir a fonte geradora de risco, caso não seja possível, aí sim, a gente vai adotar as medidas de proteção coletiva, depois medidas de organização do trabalho ou administrativos, e somente por último, o EPI. Então, na identificação das medidas de prevenção, a gente colocou também nessa ordem. Nas fichas constam também os exames médicos, a lembrança, né, dos exames médicos periódicos, claro que é uma recomendação para o MEI, mas se ele tiver empregado, é obrigatório que ele submeta o seu empregado a exames médicos periódicos, conforme consta na própria CLT, né?
E é claro que a gente está sujeito a essas fichas, a redação inicial, ela não é fechada, né? Ela deve sofrer um processo de revisão à medida que as pessoas forem tendo acesso, lendo, conhecendo as fichas. Provavelmente algum ou outro MEI pode sentir aí a falta de alguma informação, apesar da gente ter tentado fazer o mais completo possível, né? Para atividades que a gente não conhecia. Claro que a gente não conhece as 467 atividades a fundo, né? Então, precisamos de pesquisar também, fizemos várias pesquisas com relação às atividades, mas é claro que a gente pode, no futuro aí, de acordo com a necessidade, revisar as fichas ou até mesmo criar novas fichas para algumas atividades específicas, tá? Isso é totalmente possível. Então, aqui é só para a gente entender as partes da ficha, né? A gente tem um título, o título da ficha é comum a todas elas, orientações sobre segurança e saúde no trabalho para os MEIs, para os microempreendedores individuais. E aí eu tenho um subtítulo, aí sim a identificação do grupo a que se refere aquela ficha. Eu tenho um texto introdutório, que é comum a todas as fichas, que a gente vai ver no próximo slide. E aí, a quarta parte é a abrangência daquela ficha, porque a ficha, esse subtítulo que identifica o grupo, debaixo desse grupo tem vários MEIs, várias atividades que são abrangidas por aquele grupo. E aí eu venho, então, com a parte mais importante, que são as tabelas, né, que trazem os perigos e os riscos, ou seja, as possíveis consequências do trabalho e as medidas de prevenção e proteção para prevenir contra aqueles perigos e riscos, tá? E aí, no finalzinho, eu tenho algumas informações específicas que a gente achou importante de acordo com cada ficha, algumas informações comuns também. Temos a parte das referências bibliográficas e, no final, a relação de todos os MEIs alcançados por aquela ficha com um respectivo CNAE, o Código Nacional da Atividade Econômica, para não se ter dúvida, né, de qual atividade é abrangida por aquela ficha. Então, a introdução é esse texto, toda ficha tem esse texto, que é muito importante que o MEI leia e entenda o objetivo da ficha. Então, o texto é o seguinte: essa ficha tem por objetivo relacionar os principais perigos e riscos comumente presentes nas atividades do microempreendedor individual, bem como medidas de prevenção e proteção a serem adotadas para resguardar sua saúde e sua integridade física, e também do seu empregado, quando houver. Essa é uma lista, gente, exemplificativa, ou seja, não é uma lista exaustiva. A gente não esgotou aqui todos os riscos, todos os perigos, é claro, mas a gente tentou fazer o mais completo possível, né? Devendo cada profissional avaliar os riscos adicionais ou relacionados a uma situação específica. No caso de trabalho em estabelecimento de terceiros, a própria contratante deve fornecer as informações sobre os riscos que possam afetar o MEI e incluí-lo nas suas ações de prevenção. Então, isso aqui é muito importante, né? Quando uma empresa contratar um MEI, ela deve incluir o MEI nas suas ações de prevenção e informar ao MEI os riscos que possam afetar o seu trabalho. Claro que a observância dessa ficha não dispensa de forma alguma o cumprimento de outras disposições legais e regulamentares, como as próprias normas regulamentadoras, né, conforme o caso. Então, aqui a primeira parte da ficha, né, eu peguei uma ficha aqui, por exemplo, de atividades de fabricação artesanal de artigos de couro. Então, eu tenho o título, né, o título principal, orientações sobre segurança e saúde no trabalho para microempreendedores individuais, o grupo, né, ao qual aquela ficha se refere, que são atividades de fabricação artesanal de artigos de couro, a introdução, que eu acabei de ler para vocês, e a abrangência. Então, nesse caso, essa ficha, que é a ficha número 5, abrange as atividades de fabricação artesanal de artigos de couro, incluindo atividades de chapeleiro, fabricação de bolsas, malas, celas, mochilas e carteiras. Então, aqui uma abrangência geral. No final dessa ficha, eu tenho as atividades com seus respectivos CNAEs. Então, para artesanato em couro, eu tenho a primeira tabela, que aparece a tabela de riscos de acidente. Então, eu tenho risco de queda, escorregão em piso irregular ou escorregadio, e aqui as respectivas medidas de prevenção, né? Manutenção da via livre, sem saliência, higienização de piso, armazenamento correto de materiais. Vocês estão vendo que são medidas com uma linguagem bem simples,
medidas básicas que, se cumpridas, se observadas, com certeza elas podem reduzir ou eliminar o risco de acidentes, né? Aqui eu tenho também o risco de choque elétrico, então, essa tabelinha azul é a tabela de risco de acidente. Em seguida, a gente tem a exposição ao agente físico para essa atividade, né? Então, eu tenho, por exemplo, exposição a níveis excessivos de ruído de equipamentos mecânicos, gerado por equipamentos mecânicos. Qual que é a medida de prevenção? Tentar utilizar a máquina com baixo nível de ruído, ou em rotação em velocidade baixa, fazer a manutenção e lubrificação do maquinário, muitas vezes, um mero procedimento de manutenção já é suficiente para reduzir o ruído. Então, aqui a gente tem as medidas de prevenção para os agentes físicos, né? Os diversos agentes físicos, né? Quando for o caso do agente físico estar presente naquela atividade, né? Lembrando que agente físico são as formas de energia, né? Como ruído, calor, vibração, radiação, condição hiperbárica, tá? Radiação ionizante, não ionizante. A terceira tabela é a tabela de exposição a agentes químicos, né? Que são as substâncias, os compostos, ou os produtos que podem penetrar no nosso organismo pela via inalatória, pela via dérmica ou pela via digestiva, né? Então, eu tenho aspiração de vapores, vapor é a forma de apresentação do produto químico, né? Como, por exemplo, cola, tintas, vernizes, solventes, né? Então, aqui tem as medidas de prevenção respectivas. Eu tenho também, no caso de artesanato em couro, a possibilidade de exposição a agente biológico. É claro que nem toda atividade tem esse risco. Essas atividades que não têm o risco de exposição a agente biológico, essa tabela simplesmente não foi colocada, tá? E aí eu tenho, então, a exposição à poeira biológica, por exemplo, em operação de raspagem de couro, né? Que possam estar contaminados por produtos de putrefação e agentes biológicos. Caso, por exemplo, não tenha sido dado o correto tratamento naquele couro, naquela pele, né? E aqui as respectivas medidas de proteção. A exposição ao fator ergonômico, que está presente praticamente em todas as fichas, né? E as respectivas medidas de proteção para fator ergonômico. Fator ergonômico, risco relacionado ao fator ergonômico, né? Muitas vezes, pessoal, é uma mera alteração de layout, mudança de jornada, mudança de mobiliário, não é nada muito complicado. A gente pode eliminar ou reduzir bastante o risco relacionado ao fator ergonômico, né? O risco, no caso também de movimentação de material, né? O uso de técnicas para levantamento, movimentação manual de carga, pode também ajudar bastante na eliminação de risco relacionado ao fator ergonômico. Basta a gente ter uma consciência, um entendimento, um conhecimento, né? Do que pode provocar uma lesão, né? Às vezes, no caso de fator ergonômico, a gente começa com um leve desconforto na movimentação do material, no uso de algum carrinho, um leve desconforto no braço, um leve desconforto no ombro. Esse leve desconforto, se a atividade for contínua, se eu não perceber esse desconforto, isso pode, inclusive, virar uma lesão no futuro. No final da ficha, a gente tem, então, algumas observações. Esse caso aqui são observações comuns a todas as fichas. A primeira observação é a recomendação de realização do exame médico periódico de saúde, né? Efetuado por médico conhecedor do trabalho realizado, sendo que tais exames são obrigatórios para o empregado do MEI, caso o MEI contrate o empregado, né? E as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho apresentam uma série de medidas de prevenção para a segurança e saúde dos trabalhadores e podem ser consultadas no sítio eletrônico lá da Secretaria de Trabalho. Aqui as referências para essa ficha específica, né, do artesanato em couro. Vocês podem ver aqui, os item 3 aqui, são as fichas da OIT, que foram usadas como referência nesse caso, tá? A gente usou também a enciclopédia da OIT. A enciclopédia da OIT, pessoal, é uma fonte de informação que eu sugiro vocês a estarem sempre consultando. É muito, muito rica de informação e muito completa a enciclopédia da OIT. Ela está, se não me engano, para quem não lê inglês, ela está em espanhol, bem tranquilo de ler em espanhol também, e é uma fonte de informação muito importante para reconhecimento de riscos em centenas de atividades.
eu sugiro que vocês deem uma olhada nessa enciclopédia da OIT. E aqui está o link, né, da enciclopédia, tá? Para quem quiser consultar. Vou dar o link, acho que o link da ficha de onde vocês podem consultar as fichas MEI também deve estar passando na tela aí, mas vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí vocês podem acessar qualquer ficha MEI, vai ter, então, a maioria delas tem esse link aqui para a enciclopédia da OIT. Então, nesse caso de artesanato em couro, são essas atividades alcançadas pela ficha: chapeleiro independente com esse KNAI, o curtidor de couro, o fabricante de bolsas, o fabricante de malas, fabricante de mochilas, o artesão em couro, o celeiro e o fabricante de cintos. Então, toda ficha tem no final os MEIs, né, com os respectivos KNAIs que são alcançados por essa ficha. Então, o resultado desse trabalho, que foi de outubro do ano passado até maio desse ano, foi a elaboração de 39 fichas MEI, que abrangem todas as atividades que podem ser executadas pelos microempreendedores individuais, de acordo com a nossa legislação. Essas fichas, então, elas podem ser baixadas já, né? Vocês podem fazer o download dessas fichas nesse site que eu estou mostrando aí, www.gov.br/trabalho/fichas-MEI, já estão disponíveis lá. E aqui são todas as fichas MEI que a gente tem disponível. Então, para cada uma dessas fichas, na maioria dos casos, a gente tem um grupo de atividades debaixo dessa ficha. A gente tem, então, a ficha de agente funerário. No caso, o agente funerário é uma ficha individual para essa atividade. Atividade de agricultura. Agricultura abrange preparação, roçagem, semeadura, colheita e poda, ou atividades que envolvam riscos similares, como extração e beneficiamento. Então, são atividades de apoio à agricultura. Também o ambulante está abrangido pela ficha. Nesse caso de ambulante, são microempreendedores que realizam atividade em ambiente externo, de forma ambulante, com ou sem local fixo de exercício. Pode ser de comércio de alimento pronto, como fruta, verdura, legumes, sorvete, bala, doce, chocolate. A gente tem também a ficha de criação e cuidado de animais. Nesse caso de animais, não estão incluídas as atividades de cuidado de animais em ambiente rural, tá? Artesanato em couro, que a gente acabou de ver, os artesãos, os artistas, as atividades relacionadas à indústria têxtil, que inclui fabricação de fios de algodão, de linho, de juta, seda, o tecelão de algodão, fabricação de roupas íntimas, de meias, peças de vestuário. Tem várias atividades aqui nessa indústria têxtil. O borracheiro, ele ganhou uma ficha específica, tá? Aquela pessoa que faz atividade de desmontagem, reparo e montagem de pneus e câmaras de ar. Carpinteiro, carpintaria, artesanato em madeira, cortiça e bambu, marcenaria e movelaria, também está numa ficha só, que é a ficha de carpintaria. As atividades de coleta e reciclagem de resíduos, comércio varejista, que é um mundo de comércio aqui, são muitos MEIs que estão aqui dentro do comércio varejista. O condutor de veículo de duas rodas inclui os motociclistas, né? Os condutores de motoneta, bicicleta, patinete, seja motorizado ou não, utilizado no transporte de passageiro, o serviço de entrega de mercadorias, que a gente tem usado tanto, né? Serviço de alimentação no endereço do cliente, serviço de coleta ou de entrega de encomendas em geral. Então, isso todo mundo esse pessoal todo está abrangido no condutor de veículo de duas rodas. A gente tem condutor de veículo leve, são veículos de 4 rodas, veículos leves de 4 rodas, né? Motoristas de táxis, motoristas de aplicativo de forma geral, o transporte escolar também. E temos a ficha do condutor de veículo pesado, para transporte de passageiros e cargas não perigosas. Temos a construção civil, que é um mundo também de MEI, dentro da construção civil. A gente tem também o cuidador de idosos e enfermos, tá? Nesse caso, não inclui atividade de enfermagem, que é prestada por profissional independente.
Temos a ficha do curtidor de couro, da diarista, nesse caso da diarista, somente aquela de atividade de limpeza, tá? Realizada por trabalhador doméstico em residência. Atividades de estética, fabricação de calçados de couros, galvanizador também ganhou, o galvanizador ganhou uma ficha específica. Hotelaria, laticínios, fabricação de creme de leite, manteiga, tá tudo aqui dentro de laticínios. Lavanderia e tinturaria, atividade de lavanderia e tinturaria dentro aí da lavação. Manutenção de veículos, manutenção eletromecânica, são as atividades de manutenção e reparo de máquinas, equipamentos, ferramentas e também das peças. Manutenção predial, que inclui atividades de instalação e manutenção no local, em estruturas e edificações, e também manutenção e instalação de equipamentos fixos, sistemas de segurança e prevenção contra incêndio, eletricidade, limpeza e conservação. O mergulhador ganhou uma ficha específica, porque o risco do mergulhador ele é muito específico, é o risco de exposição a condições hiperbáricas, né? A gente tem um anexo na NR15 que fala especificamente do risco de condições hiperbáricas, que é o anexo 6 da NR15. A nova NR7 também fala agora, né, do mergulhador, dos trabalhadores expostos a condições hiperbáricas. Para quem não lê a NR7, deve dar uma lida lá, o texto foi totalmente alterado. A ficha de metalurgia, que envolve primariamente atividades de conformação, usinagem, fusão, soldagem, pintura e outros tipos de processamento de metais. Movimentação de cargas e mercadorias, que são exercidas principalmente pelos carroceiros, transportadores de mudança, os guardadores de móveis, os carregadores também. Transporte marítimo e reparação, que são atividades relacionadas com embarcação, reparação de embarcação, lonas, instalação de equipamentos de navegação marítima, lacustre e fluvial. Vocês vejam que tem atividades muito específicas, né? O oleiro ceramista ganharam também uma ficha muito específica, porque são riscos elevadíssimos na atividade de olaria e cerâmica, né? Com máquinas muito perigosas, então eles ganharam uma ficha específica. O padeiro, que é a fabricação de produtos de panificação, também ganhou uma ficha, né? São produtos de panificação, biscoitos, produção de pães e bolos, confeitarias, docerias e fábricas de doce. Também tenho a preparação de alimentos, né? São o pessoal que prepara, vende e serve comida, com ou sem bebida, com ou sem entretenimento, em seu próprio local, tais como os restaurantes self-service, ou de comida a quilo, pizzaria, bar, lanchonete, fast food, os food trucks também estão incluídos aqui, tá? As pastelarias, enfim, sorveteria, cantina, muita gente também na preparação de alimentos. Eu tenho também o processamento de carnes, que é o pessoal que realiza as atividades de processamento de carne em frigorífico, fabricação de produtos derivados da carne, salsicharia, linguiçaria, fabricação de gelo também, açougue, peixaria e abatedor de ave. O restaurador de objeto de arte, como quadros, esculturas e imagens sacras, nesse caso que não está incluída a atividade de restauração de instrumentos musicais, nem obra de reforma de prédios históricos, nem restauração de imóveis, é restaurador de obra de arte, que também ganhou uma ficha específica. Serviços de fotografia, instrutores de arte e outras disciplinas, também ganhou uma ficha específica, e o trabalho em escritórios de forma geral, também é um mundo de gente que está debaixo dessa ficha. Então, gente, resumidamente, né, acho que eu estou dentro do meu tempo aqui, né, resumidamente, as fichas MEI que eu queria apresentar para vocês seria isso. Legal, Mada, está dentro do seu tempo. O nosso colega aqui, o Carlos Alberto, vou aproveitar. Vocês estão me vendo? Sim, estamos vendo. Estamos te vendo. Eu já tirei sua apresentação da tela, tá? Hã? Eu já tirei sua apresentação da tela. Ah, tá, pois é, sim, ok. Eu vou aproveitar agora que a gente já está nesse embalo aí, eu vou colocar aqui a pergunta do colega Carlos Alberto. Ele fala o seguinte: as fichas MEI podem ajudar no inventário de risco de funções similares no PGR? Excelente pergunta. Pode sim, com certeza. Não deixa de ser uma referência
para as empresas que vão elaborar o PGR que tenham atividades similares da ficha MEI, né? É uma fonte de consulta, sim, tá? Carlos Alberto, né? Isso. Carlos Alberto, sim, ótima pergunta, claro. Apesar das fichas serem voltadas para o microempreendedor individual, não significa que elas não possam ser usadas pelas empresas que tenham essas atividades na sua atividade principal. É uma fonte de consulta, com certeza. Isso vai acabar facilitando, né? Porque você estava falando aí, então, diversas profissões, né, que estão relacionadas com o MEI, e é isso mesmo, né? No dia a dia das empresas, quem não terceirizou isso para um MEI, ele tem esse profissional lá dentro, né? Então, veio de presente para quem vai construir inventário de risco, né? Exato, exatamente. Deixa eu te fazer outra pergunta. Com relação a... Você citou o caso dos animais, né? Cuidadores de animais. Quando você fala isso, você está falando dos pets, as pessoas que de repente têm uma lojinha, tem um pet shop, e essa ficha MEI é para esse pessoal? Então, o que coloca na ficha MEI para a gente, o que está no CNAE lá, é criação e cuidado de animais, sejam domésticos, ornamentais ou para abate e consumo, excluídas as atividades tipicamente rurais. Então, sim, eu entendo que sim, precisava de entrar no CNAE de cada ficha, porque lá está explicando, no CNAE que eu falo, no site do CNAE, né? A gente tem um site do CNAE para consultar, é importante que as pessoas também conheçam esse site. E aí, porque o que está na ficha é o CNAE principal. Esse CNAE, ele é subdividido em vários grupos, em vários subgrupos. Então, teria que ver em cada subgrupo se entra isso. Eu tenho quase certeza que entra os pets também. Tá. Porque é criação e cuidado de animais, sejam domésticos, ornamentais ou para abate e consumo, excluídas as atividades tipicamente rural. Perfeito. Edson, Oi. Agora, me chamou a atenção aqui a quantidade de atividades que é abrangida pelas fichas MEI 467, não é isso? Então, isso acho que é uma evidência muito clara que quem trabalha com especialista em segurança do trabalho tem um exercício muito grande pela frente aí para orientar esses microempreendedores, né? Porque, imagina só, 467 atividades e quase todas têm sua situação específica, né? Exato. Então, com certeza. E a gente estava até falando, né, que dessas 467 atividades, a gente viu que existem mais de 11 milhões de MEI no Brasil, né? Isso é um dado de 2020. Então, é um público muito importante aí que toca a economia do Brasil, né? Mais de 11 milhões de MEI. Imagina se pelo menos metade desses MEI, pelo menos, estiver empregado, né? Outra questão, Amanda, aqui, na discussão da NR1, em que foi colocado a inserção da ficha MEI, ficou bem esclarecido que é uma autodeclaração de responsabilidade do MEI, né? Ele está isento de ter o PGR ou outras demandas das NRs, mas ele está assumindo uma autodeclaração de responsabilidade sobre o risco da atividade do seu trabalho, né? E aí vem um questionamento que se faz, mas como é que o cidadão que não sabe nem o que é risco e perigo, a definição de riscos e perigos, a conceituação das metodologias de prevenção, ele vai ter segurança ou ter, vamos dizer, um desempenho no preenchimento dessa ficha MEI a contento. Pois então o objetivo foi, a gente sabe da diversidade do público, né? Muitas vezes são pessoas que não têm essa percepção do risco, né? Não conhecem nenhuma nomenclatura básica aí da nossa área de segurança e saúde do trabalho. Então, a ideia foi elaborar as fichas com uma linguagem bem simples, né? Bem acessível, numa ordem bem didática também, né? A gente, para cada risco e perigo identificado na atividade, a gente procurou colocar, então, as medidas de prevenção obedecendo a hierarquia de controle
para tentar, então, levar informação de qualidade para esse público, né, tão carente de informação da nossa área, né? Eu só completando essa questão, nós sabemos que na nossa grande missão é difundir a cultura da prevenção, né? Para difundir a cultura da prevenção, nós temos que entender que os usuários têm que se apropriar das informações e do conhecimento, né? Então, aí talvez seja a grande missão, da mesma forma que quando se fala em levar para o sistema de ensino a disciplina Segurança e Saúde do Trabalho da pré-escola ao doutorado, não significa que nós vamos dar aula de segurança do trabalho, nós vamos despertar a percepção, né? A ideia é despertar a percepção. Isso, especialmente dentro da metodologia da transversalidade. Você fala sobre prevenção com outra linguagem que chega ao objetivo da prevenção, né? Então, eu acredito que a ficha MEI, o sucesso dela vai depender também dessa habilidade que vai ter o sistema de fazer com que as pessoas eles desmistifiquem isso aí, com medo de repente fazer uma ficha MEI e se autocomprometer, e entender que isso aí também é uma pedagogia, né? A gente tem que lembrar o seguinte também, o MEI, né, de acordo com o NR1, ele é dispensado do PGR, ele não tem que fazer o PGR. Mas a dispensa de elaboração do PGR é uma dispensa de uma ação administrativa, né? Ninguém está dispensando o MEI, ou em qualquer empresa que seja, de garantir as condições de trabalho seguras, né, para o empregado. Então, o objetivo o MEI é desobrigado de elaborar o PGR, ok. Mas as fichas, então, vão dar para ele uma orientação, né, de como ele pode, então, garantir um ambiente seguro para ele próprio e para o empregado dele. Muito legal. Mara, você falou também com relação à movimentação de carga, e eu me lembrei de uma situação assim, bem peculiar, que é comum, acho que no Brasil inteiro, principalmente em rodovias, né? Você vê lá aquele trabalhador lá com a plaquinha chapa, né? Esse cara trabalha com movimentação de carga dentro de alguma transportadora e o trabalho dele é um freelance, né? Ele pega carona no caminhoneiro, vai até o local e descarrega o caminhão lá. Ele é MEI, ele pode ser MEI. A movimentação de carga inclui atividades de movimentação de carga e mercadoria exercida pelo carroceiro, transportador de mudança, guardadores de móveis e carregadores. Eu acho assim, né? Nesse aspecto, pensando nesse profissional, ainda estamos um pouco distante para alcançar ele no que diz respeito ao Estado, né? Alcançá-lo com relação a apoiá-lo, né? Porque, na verdade, o serviço dele é muito pequeno ali, é freelance, ele faz com um caminhoneiro, aí vem outro caminhoneiro, ele vai lá e faz o serviço também, quer dizer, o próprio caminhoneiro... Também, elevadíssimo, né? E o próprio caminhoneiro também não teria condições de fazer um contrato ali no meio do caminho, na estrada, para poder trazer esse mesmo dentro de um documento, né? Fazer um documento, legalizar essa atividade, né? Mas ele, né, fazendo esse trabalho, uma vez ele sendo MEI, ele já recolhe o INSS dele, que acaba ajudando ele também, né? Mesmo que ele não tenha muita compreensão no que diz respeito aos impactos, né, do que as normas estabelecem lá para que ele possa fazer um trabalho de maneira mais segura, né? Às vezes ele sabe de maneira empírica, né? Ele está trabalhando todo dia, sente dor nas costas, às vezes faz uma ginástica ou alguma coisa do tipo e ele vai dando o jeito dele, né? Mas no aspecto de amparo social, o MEI o ajuda, né? Nesse aspecto, né? Se a gente conseguir levar essa informação da segurança do trabalho para a profissão dele, também vai ser um ganho muito grande para ele, né? Com certeza. E a divulgação, então, e para isso acontecer, né? O sucesso, o objetivo das fichas, ele vai ser alcançado com a divulgação, né? Com eventos como esse, como já tem acontecido bastante por aí, outras lives, para a gente conseguir alcançar o público-alvo, porque se não chegar até o MEI a informação, não vai ter adiantado, né? Então é importante que eles conheçam, sim. E assim, as empresas que contratem o MEI também, levem essa informação para eles, né? Então, nisso que eu estava pensando, os profissionais, né? Vamos colocar assim os técnicos de segurança do trabalho, que é o maior volume, né? Que o que praticamente está em quase toda pequena empresa por aí, ele tem que ser o difusor desse conhecimento, ele tem que levar essa informação adiante, né? E nesse aspecto, a Anateste, como ela grava todas as lives, ao final das lives a gente compartilha em tudo que é grupo,
né, que a gente participa, né? Os diretores da Anateste também recompartilham nos grupos, nos seus estados. E aí a gente vai aumentando a rede, né? Aumentando a rede de capilaridade aí para conseguir chegar no público-alvo. Muitas vezes, mas muito distante de alcançar. E aí, uma vez conhecendo, sabendo dessa ficha, da existência da ficha na atividade, o MEI consulta a internet, baixa a ficha, lê, entende, e aí conversa com o técnico próximo dele, com alguém próximo da área, para ir tentando descobrir, entendendo, né, o que a gente quis dizer ali na ficha. Mara, me corrija se eu estou errado. Certamente está na pergunta de muita gente do nosso meio prevencionista, a relação da ficha MEI com o GRO, e o momento mais importante dessa relação. Eu vou fazer aqui a minha analogia, né? Você, para fazer um GRO, GRO, você começa, em tese, pela análise preliminar de perigo, para depois trabalhar isso a nível de conceituação de risco e calibragem dos riscos, aí vai até o inventário, que seria o pulmão e coração do programa. Então, veja bem, vamos pegar qual é a empresa que tem estabelecimento que não tem um conserto de telhado, né? Esse conserto de telhado, 99% é feito por mês, né? Não são funcionários de empresa. Então, se eu no meu PGE-GRO, eu não pensar esse perigo para meu PGE, eu já vou sair com defeito de origem desse PGE. Quando você pensa esse perigo, eu já me leva à necessidade de falar, mas isso aí é feito por terceiros. Quem é esse terceiro? 99% são MEIs. Olha que interessante, a necessidade da inserção da MEI dentro da gestão da empresa, ela quase que é primária, quase que é a primeira, não é isso? Exatamente. A própria NR1 fala que o contrato, e isso está na ficha, né, que eu li aqui agora, está escrito em toda ficha que a contratante tem que incluir o MEI nas suas ações de prevenção. Né? E informar, não só incluir o MEI nas suas ações de prevenção, mas informar os riscos que podem afetar o trabalho do MEI, o trabalho que ele for fazer naquela empresa, o risco adicional, né, que tem ali na empresa. O MEI vai fazer um trabalho próximo de uma área que tem algum agente químico, que tem algum risco de queda. Então, como a gente falou, é uma via de mão dupla. O MEI vai informar para a contratante os riscos da sua atividade, ela vai incluir aqueles riscos nas suas ações de prevenção. E ela tem que falar com o MEI, falar, olha, aqui eu tenho esse probleminha, esse risco aqui, o risco adicional que pode interferir na ação do MEI. Isso consta expressamente na NR1, que já está em vigor. Isso já está valendo, não é novidade, não. Está valendo desde o ano passado. Muito bom. Só uma pergunta, esse dia me foi feita uma pergunta aí nas redes sociais, por que o governo, via SEBRAE, o Sistema S, ou o sistema que qualifica trabalhadores e empreendedores, né, quando a pessoa for abrir uma MEI, ele já a pré-condição de fazer aí não precisa cobrar, não, ele tem um ritual de orientação sobre essa questão. Isso está sendo tratado ou não? Sobre a ficha MEI? No SEBRAE? No momento da abertura da empresa. Não, isso aí a gente não chega nesse ponto, né? Isso aí é uma coisa, acho que é um procedimento, um protocolo lá do SEBRAE, lá do pessoal. Mas a live que a gente fez, no dia do lançamento, participou um responsável lá representando o SEBRAE, e ele colocou isso lá na live, né? Eu não vou saber falar exatamente o que ele... os detalhes que ele falou, mas eles inseriram as fichas MEI no protocolo deles lá de atendimento às empresas. Tanto que eles participaram da live, né?
Eu acho até que eles devem ter até condições para fazer isso, do tipo de pequenos tutoriais, né? Eu acho que dá para se fazer isso via Sebrae, né? Que é onde o microempreendedor tem o primeiro contato para se desenvolver como profissional, né? E, de repente, né, estabelecer lá uns tutoriais dentro do segmento lá que ele tiver contemplado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, você já falou um pouco sobre isso no início, né? Com relação à origem das fichas MEIs na Europa, né? E agora aqui no Brasil, eu queria que você falasse um pouquinho desse paralelo, de como que é esse mercado de microempreendedor lá na Europa, nos Estados Unidos, e isso trazendo para o Brasil hoje, né? A gente já está atrasado, né, no Brasil. Isso. Né? Na verdade, vários países aí fora já têm sistemas e informações disponíveis na internet para orientar as pequenas empresas sobre os riscos na sua atividade e as medidas de prevenção. Vários países. A gente está anos-luz atrasado. Estávamos, né? Agora a gente está conseguindo já ter essa informação de qualidade para as pequenas empresas. Então, não só as fichas MEI, né? A gente também vai... A Secretaria de Economia, a Ministério da Economia vai lançar um sistema, não é o objetivo dessa nossa live, mas só lembrando que eles vão lançar um sistema baseado no sistema OIRA da OIT, que é um sistema de reconhecimento que permite, né, ajudar a empresa em determinadas atividades a fazer o reconhecimento de riscos e identificar as medidas de prevenção necessárias. Inicialmente, esse sistema OIRA vai ser voltado para atividades de bonificação e vão ser também incluídas outras atividades, mas inicialmente somente atividade de bonificação. Esse sistema é uma ferramenta que, inclusive, está prevista na NR1 também. Está sendo desenvolvida e fica pronta esse ano ainda. Mas a gente não confunde isso com as fichas, né? As fichas são informações estanques, né? Para determinadas atividades, você só vai lá e consulta. O sistema OIRA, não, tem todo um procedimento, um protocolo, um passo a passo de reconhecimento de riscos para ajudar a empresa a identificar quais são as medidas de prevenção naquela atividade de acordo com o que ela tem no estabelecimento dela. É muito interessante, muito importante a gente ter esse tipo de informação, tipo de sistema para as pequenas empresas. É uma coisa que a gente já devia ter há muito tempo, há muitos anos, a gente realmente está muito atrasado. Vários países têm isso, num nível, assim, em detalhes muito bons para as empresas. A gente está começando agora, mas nunca é tarde, né? Antes tarde do que nunca. Bom, só para quem está nos assistindo e quem vai assistir depois também essa gravação, às vezes as pessoas lêem a NR1, né, e não percebem, né, exatamente o que está separado lá. O item 1.8.2 fala das fichas MEI. O 1.2.3 fala do que está se preparando, que será equivalente ao OIRA, né? E se eu não me engano, 184 fala sobre a dispensa, o documento sobre a dispensa do PGR, não é isso, se eu não me engano? Exatamente. Então, isso tudo, na verdade, as fichas, e essa ferramenta que eu falei agora, elas estão na NR1 desde o ano passado. Muita gente, no dia do lançamento da ficha, ficou surpreso com as fichas. Eu falei, gente, mas isso está escrito na norma. Uma coisa muito importante que eu queria passar para os técnicos de segurança é a importância da leitura da norma. Sim. Sem dúvida nenhuma. Muita gente, eu dou aula também, né, para concurso público, dou aula em curso de pós-graduação. Muito aluno me faz pergunta que está escrito na norma. Então, assim, é importante ler a norma e tentar entender o que está escrito lá. Claro que a norma não é um texto didático. Ela não fala como você tem que fazer. Tem todo o conhecimento importante que você tem que ter por trás da norma. Um conhecimento teórico muito importante. A norma vai falar o que você deve fazer. Então, assim, a leitura da norma é importantíssima. Eu não consigo imaginar um técnico de segurança que não conheça a norma que se aplica à atividade dele. A gente fiscalizou uma empresa há um tempo atrás e eu estava em dúvida era uma indústria, eu estava em dúvida com o grau de risco da atividade. Claro que eu não sei tudo de cor, então eu perguntei para o técnico de segurança, qual que é o grau de risco aqui? Ele não sabia o grau de risco da atividade da empresa dele.
E ele estava na empresa e não sabia o grau de risco. Ele era do SESMIT, como que ele não sabia com informação básica? Quer dizer, nós profissionais, os técnicos, segurança, o engenheiro, médico do trabalho, enfermeiro, todo mundo, a gente tem que ter informação na mão, informação na ponta da língua para saber, porque é isso que valoriza o profissional. A gente pode até não saber tudo, né? Mas dentro daquele o básico você tem que saber. O grau de risco da sua empresa você tem que saber. Ele não sabia. Gente, Mara, isso não pode acontecer. Nós defendemos que seja retomado a questão da Política Nacional de Segurança do Trabalho, o PRANSAT, justamente para poder atender um vazio que existe aí, que é a universalidade, a questão da inserção da disciplina de prevenção no sistema de ensino, e um dos objetivos é a construção de uma base de dados que seria a fonte de busca da informação para todos os usuários, especialmente nós que temos essa dificuldade, porque nós temos muitas informações, mas elas somos desencontradas, cada um num sítio, cada um numa perspectiva de uma... Então, eu pergunto para você, quando vocês discutindo aí a implantação da ficha MEI, está em algum plano de ter uma sistematização para ver o desempenho disso ao longo do tempo? A gente conversa sobre isso, sim, a gente não tem nada ainda, assim, fechado, mas a gente está conversando, assim, sobre isso para ver a resposta, né, dos MEIs com relação a isso. Durante a elaboração das fichas, antes da publicação, antes da data de lançamento, a gente mandou as fichas para alguns MEIs, eu mesma mandei para alguns que eu conheço, para a gente ver se a gente estava no caminho certo, né? Se não deixamos passar nenhum detalhe, se falamos alguma bobagem, eu acho que não. E a resposta que a gente teve foi muito boa, dos MEIs que leram as fichas que a gente fez. Mas a gente está muito no início ainda, né? A gente tem que fechar realmente esse programa aí de resposta dos MEIs com relação a isso. Até mesmo para ver a necessidade de elaboração de novas fichas individualizadas, como a gente mesmo viu a necessidade quando a gente estava elaborando. Eu fiz a ficha de artistas. O restaurador estava lá dentro, o restaurador de obra de arte estava dentro da ficha de artistas. A hora que eu fui entender o restaurador, eu falei, não tem condição desse restaurador estar aqui dentro. Ele tem que ter uma ficha separada. O oleiro também, eu fiz o oleiro. O oleiro estava dentro de outra ficha. E quando a gente viu o oleiro, eu falei, nossa, mãe, é muita coisa esse oleiro, ele merece uma atenção especial. Todos merecem, na verdade, só que a gente não tinha condição de fazer 400 fichas. Deixa eu te perguntar, qual foi a janela de tempo que vocês tiveram desde o início do projeto até finalizar as fichas? A janela de tempo era de outubro de 2020 até abril de 2021. E a gente conseguiu fechar no início de maio. Não, imagino que deve ter sido um trabalho gigantesco, foram né? Porque inicialmente, né? Foram 5 colegas, eu e mais 4 que desenvolvemos as quase 39, quase 40 fichas, né? Fizemos um rodízio de revisão, cada um revisou a ficha de outro. Depois contamos com a ajuda de mais 12 colegas que estavam fora, completamente fora, nem sabiam o que estava acontecendo, e pedimos para eles revisarem, porque quando a gente revisa o nosso trabalho, passa muita coisa, né? Não é uma coisa assim, você tem que revisar o trabalho de outro. Né? Então, nós pedimos 12 colegas, então as 39 fichas foram, na verdade, o trabalho, 12 não, mas 7 colegas. Então, as 39 fichas foram o trabalho de 12 auditoras fiscais do trabalho no total. 5 elaboraram e 7 ajudaram na revisão. 12 no total. Eu acredito que, inevitavelmente, no futuro, eu acho que à medida que o PGR estiver estruturado e as empresas fazendo seus levantamentos de risco, implantando o seu GRO, vai acabar a necessidade aparecendo de detalhamento maior das profissões dentro dos MEIs, né? Acredito que isso está acontecendo, né? Com certeza, com certeza. E a gente precisa dessa resposta para melhorar cada vez mais. Eu acredito nisso também. Acredito que quando pôr em prática, aí vai aparecer os detalhes, né? Aquilo que só quem está fazendo na ponta vai perceber. Com certeza. Eu até me coloco à disposição, meu contato, quem tiver alguma ideia de uma informação que está faltando, ou não está clara, ou precisa de uma ficha específica, pode entrar em contato comigo. Você quer deixar um e-mail? Meu e-mail, posso deixar meu e-mail pessoal.
É M de Mara Camisaça, meu sobrenome, @gmail.com. Eu tenho Instagram também, que é Prof. Mara Camisaça. Eu tenho um canal no Instagram, um canal no Telegram, que é Prof. Mara Camisaça. E também vários alunos, vários profissionais entram em contato comigo por lá. Esse e-mail que está rodando aí, www, esse link site, aí é o link onde já pode ser acessado as fichas, né? Chega até você. Esse link é o link das fichas. É das fichas. Termina o seu e-mail, desculpa, eu acabei não prestando atenção. M de Mara Camisaça, meu sobrenome, @gmail.com. Perfeito. Mas eu, até, se possível, até prefiro que entre em contato pelo Instagram ou pelo Telegram. O Instagram é Prof. Mara Camisaça. E o Telegram também, Prof. Mara Camisaça. Mara, logicamente, vocês pesquisaram sobre o sistema da OIRA, da OIT, qual o feedback que vocês tiveram da prática disso em termos de resultado nos países em que vocês tiveram... Olha, eu não estou participando desse projeto, então não saberia te falar com certeza, mas tal como a OIRA, tem vários sistemas aí nesses sites aí internacionais idênticos, né, equivalentes a OIRA, e é o que a gente vai ter aqui no Brasil. Eu não saberia te falar qual é o nível de desempenho disso, mas porque eu não estou participando desse projeto, do Sistema OIRA aqui do Brasil. Mas, como eu falei, tem um colega que é o coordenador desse projeto. Se você quiser, eu posso te dar o contato dele para vocês conversarem com ele. Sim, aí nós aqui estamos começando agora, mas um outro dado, você encontrou alguma evidência de que esse sistema, ele fala com o sistema de ISO em outros países, não? Se ele foi baseado na ISO? Não, ele conversa com as ISO, em termos as ISO, se utiliza... Não, eu entendo que sim, no caso de gerenciamento de riscos, reconhecimento de riscos e perigos, sim, está tudo interligado, né? Esse OIRA nosso, a gente está chamando de OIRA também, mas não sei se vai ficar esse nome, ele é exatamente bem parecido com a OIRA da OIT. Na verdade, é um convênio que foi feito com a OIT. E a gente não está saindo do zero, não. Ele vai ficar bem parecido com esse da OIT. Bacana. Tem um colega nosso que colocou uma questão, vou pôr na tela aqui, ó. Aqui na empresa em que eu trabalho, contrataram o serviço de alguns MEIs. Eles tinham as fichas MEIs, mas como a empresa em que trabalho, o grau de risco é maior, eles tiveram que fazer os programas. Eu não entendi muito bem o questionamento, né? Eu acredito que ele está fazendo um relato de que o MEI teve que fazer o programa, mas... A empresa contratante exigiu o PGR do MEI? Pelo que deu a entender... Ela pode até exigir, mas não tem fundamento legal e normativo que exija isso, né? Sim, Ela pode até fazer não sei, por obrigação, ela entende que vai ficar, não sei. Mas ela não tem obrigação de fazer isso, é como a NR1 fala, ela tem que incluir os riscos do MEI nas medidas de prevenção da sua atividade. Se eu entendi aí, Maria, a pergunta é a seguinte, a empresa contratante, ela tem um grau de risco mais elevado do que o que abrange aquela MEI. Vamos pegar um exemplo aí. Empresas que fabricam esquadrias de alumínio, ou janelas e portas de alumínio para instalar em prédios em construção, né? Edificações de modo geral, a indústria da construção civil. Só que ela vai instalar isso aí numa indústria de produtos químicos, por exemplo. O risco da indústria química é muito maior do que a indústria da construção civil. Então, aí eu entendi que ele que exigir que essa MEI ela refizesse a sua ficha MEI para atender aquela necessidade específica daquela empresa contratante. Foi o que eu entendi, não sei se estou errado. Não, eu não entendi direito, mas eu tentei trazer porque a norma está falando, aquela via de mão dupla, né? O MEI tem que informar os riscos da sua atividade para que eles sejam incluídos nas medidas de prevenção da contratante, e a contratante tem que informar os riscos adicionais para o MEI para ele considerar aqueles riscos na sua atividade. Não chegar lá e ter uma surpresa.
Ou seja, a ficha MEI ela não é estática, ela vai, de acordo com a frente de trabalho, o contrato, ela vai ter que se adaptar àquilo, não é isso? Não é assim. Ela, não sei se o nome correto é estática, né? Mas ali ela tem as principais, eu diria que quase todas as medidas de prevenção que o MEI tem que adotar na atividade, onde quer que essa atividade seja exercida. Onde quer que ela seja exercida. E a questão está mais voltada para o contratante, né? O contratante vai ter que adicioná-lo e protegê-lo, né? E protegê-lo também, né? Muito mais. Eu não sei se eu me fiz entender. Por exemplo, eu tenho uma MEI, eu presto serviço em 50 clientes, por exemplo. Cada cliente tem uma sua realidade própria, né? Então, se eu fizer a minha ficha MEI, o meu padrãozinho lá que eu estou acostumado a trabalhar, dar serviço numa atividade de risco 1 e 2, aí, de repente, pinta um cliente com atividade de risco 4. Aquela ficha MEI dele na atividade de risco 1 e 2, possivelmente não vai se enquadrar com a de risco 4. Aí cabe, veja o DD, cabe a empresa contratante de risco 4 informar a MEI dos riscos existentes. Exato, porque a ficha do MEI ela é estanque, né? Aquela ficha com aquele censo da atividade dele. Né? E aí, é isso que você falou, a contratante vai ter que informar para ele os riscos adicionais em função da atividade que a contratante exerce. E o nosso colega que colocou a informação aqui, eu não sei se foi nessa direção que ele colocou, que o MEI teve que ir atrás de fazer um programa, mas a norma ainda não está aplicando ainda o inventário de risco e o plano de ação. Mesmo que assim fosse, ainda estaria errado, né? Porque, na verdade, a norma atual fala que a dispensa é do PPRA, né? Depois é que vai mudar para o PGE. Exato. Okay. Bom, eu queria agradecer a disponibilidade da Mara, nós já estamos com 1 hora e 1 minuto, agradecer aí a audiência de todos os profissionais que participaram com a gente, e em respeito, né, ao tempo de cada um, da palestrante, do Armando, de quem assistiu, a gente vai encerrar a nossa live por aqui, e eu deixo a Mara para fazer as suas considerações finais, e o Armando para se despedir e a gente fazer o encerramento. Olha, eu queria falar para os técnicos que estão assistindo a gente que quem tem informação tem poder. Então, é importante que vocês tenham a informação da atividade da empresa que vocês prestam serviço, conheçam a atividade da empresa onde vocês prestam serviço, conheçam o processo, conheçam a norma, leiam as normas e vejam as normas no seu dia a dia. A aplicação da norma na atividade concreta lá da sua empresa. É muito importante a leitura da norma. Eu fico à disposição, como eu falei, tem um canal no Telegram, canal no Instagram, sempre estou colocando alguns posts lá que ajudam a desmistificar, a entender as normas, e recebo muitas mensagens de profissional, não só de alunos, mas de muitos profissionais também, tentando aí tirar algumas dúvidas. Então, fico à disposição de vocês também, tá? Obrigada pelo convite. Agradeço a Anateste o convite, ao Armando, ao Edson, o convite fica à disposição de vocês. Mara, meus agradecimentos mais uma vez, né, a você, ao Ministério da Economia, até foi intermediado nosso contato através do Almeida da Campate, né? Almeida Serão, nós vamos estar juntos agora no dia 27, né? E dizer o seguinte, meus colegas técnicos de segurança, que vai ser talvez o maior volume de profissionais envolvidos com essa demanda, e a NR1 ela tem um dispositivo que é inovador, ou seja, ela busca aquilo que a política preconiza, que é fazer a harmonia da norma prevencionista, a harmonia da legislação prevencionista, que antes estava tudo muito desencontrado. E aí, no caso, a MEI não é nem harmonia com outras normas, está dentro da NR1, está dentro do PGL, GRO. É muito importante que haja um domínio muito forte de como, quando, o que, por quê, e quem faz esse processo, porque senão você já vai começar um PGR com a qualidade comprometida.
Eu aproveito também para agradecer mais uma vez a Mara, agradecer especialmente nossa diretoria, composta de 51 diretores do Brasil afora aí, que estão assistindo ou vão assistir a gravação, e aos nossos colegas que vão se beneficiar com essas informações, e deixar aqui um convite, tá, dia 28 de julho, na verdade, dia 27 é o dia do aniversário do SESM, né, do Serviço de Especialidade de Engenharia e Medicina do Trabalho. Nós vamos fazer este ano já o primeiro grande evento da ANATEST, no dia 28, um dia após, de reconhecimento das boas práticas e dos profissionais de destaque a nível nacional. A gente entende que se a gente tirar esses valores que nós temos para o Brasil afora da gaveta, isso vai contribuir para o conjunto a nível, ou seja, a gente não ficar só no negativismo, né? Então, muito obrigado a todos vocês, especialmente ao Edson e ao Claudemir pelo suporte técnico.